Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Quinta-feira está quase a chegar ao final. Esta semana que não teve a emoção de jogos, mas teve muita emoção do mercado de transferência. Já vamos analisar todas as novidades em relação ao mercado. Há também novidades em relação ao mini estágio que a equipa está a fazer no Algarve e que termina amanhã com esse amigável com o Farense, em que esperemos que não corra nada de mal, como aconteceu com a Luciana de Lourosa. Esperemos que não. Mas primeiro, já lá vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixes o like, é sempre muito importante deixar o like também para o vídeo entregar mais e para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. Pode ser já hoje. E depois não te esqueças também de deixar o teu comentário. É sempre muito importante saber a tua opinião. Gera sempre debates muito interessantes nos comentários. É uma comunidade que vai crescendo. E também, já sabes que eu leio os comentários sempre todos e há muitas dicas até de transferências que eu tenho, já lá vamos ao mercado, vários nomes que eu apanhei dos vossos comentários e que me ajuda sempre também a perceber para onde é que o Porto se vai virar no mercado. E eu começaria o vídeo de hoje então por esse estágio que ainda não conta com Pietuzewski. E eu hoje olhava para as notícias do Pietuzewski e percebia que realmente o Porto fez aqui uma jogada de antecipação. A quantidade de burocracia que está à volta do jogador. Eu lembro-me há 2 ou 3 dias, quando ele foi anunciado, estava quase oficial, ainda não tinha sido anunciado, havia um seguidor que dizia que estava já a suspeitar que ele não vinha, porque estava a demorar a oficialização, mas era porque era preciso que a mãe assinasse, porque ele ainda era menor. O próprio contrato, que também levantou dúvidas aqui a alguns subscritores por ser tão curto, tinha a ver também com a idade, e agora parece que ele não pode nem treinar enquanto a FIFA não aprovar a contratação também por ser menor de idade. E são aqui processos burocráticos bastante complicados que a mim mostram que o Porto fez aqui uma jogada de antecipação, aceitando estas burocracias, porque há aqui o risco dele nem poder jogar com o Benfica. Isto agora é tudo uma questão de quanto é que a FIFA vai demorar a aprovar. Dizem que pode demorar até um mês, mas também pode demorar um dia, depende muito, e o Porto fica aqui com o jogador em stand-by e vai se adaptando com a equipa. Já falou com o Kivior e com o Bednarek, já foram partilhadas imagens com eles, que foram muito importantes para o convencer a assinar pelo Porto, mas realmente é um pouco chato toda esta burocracia à volta de um jogador que é menor de idade e é preciso ter um pouco de paciência. O Porto antecipou-se. E o empresário do Pietuzewski, hoje vi uma entrevista, ele confirmava mesmo isso, que o Porto antecipou-se. Aliás, o Porto, isto até me surpreendeu, já estava a falar com o jogador desde setembro, portanto foi aqui um processo bastante longo, o que me dá a entender que a contratação do Caramó foi mesmo para colmatar aqui o buraco de tempo que ia acontecer entre setembro e dezembro. O Farioli é realmente muito perfeccionista a montar este plantel, como já tens dito aqui muitas vezes, e realmente comprova-se isso. E acho que o Caramó, tendo em conta todos estes avanços, até pode ser emprestado. Mas realmente o empresário a dizer que o Betis e o Atlético de Madrid tentaram contratá-lo, a dizer que o Jagiellonia tinha até possibilidade de receber os 11 milhões que queria e o Pietuzewski seria o jogador mais caro da história da Liga Polaca, mas o jogador queria o Porto, porque o Porto já estava desde setembro a cozinhar esta contratação. O jogador queria por causa do Bednarek e do Kivior. Achei muito interessante partilhar uma imagem, um vídeo do Bednarek a dizer que ao Pietuzewski agora é para trabalhar. Achei muito interessante a entrevista também que o Pietuzewski deu, as características como ele se autodefine. Achei muito interessante. Essa entrevista tem mais coisas depois se quiseres ver, mas a sensação que ela me passa, essa entrevista, gosto sempre mais de falar de sensações porque os factos dá para ler. Agora, as sensações que temos muitas vezes, às vezes só os portistas é que entendem, e a sensação com que eu fiquei é que ele é um William Gomes autêntico para o lado esquerdo. Faz todo o sentido ele ter sido contratado, jovem, 17 anos. O Porto neste momento tem 3 jogadores com estas características: desequilibradores, jovens, desbloqueadores, e que Farioli não conta com eles para o 11 inicial. São o William Gomes, o Mora e o Pietuzewski. Não acredito, isto aqui é uma aposta minha, não acredito que eles joguem juntos nenhum jogo esta época, pelo menos até ao final da época, porque lá está, eles vão ser os desbloqueadores. O Farioli nunca arriscou jogar com mais que 2, tanto que sabemos que o Farioli só arriscou jogar com Gabri, Veiga e Mora uma vez, e foi um pouco até para calar os jornalistas. Lembro-me nessa altura, já não me lembro exatamente em que jogo foi, podes deixar nos comentários se souberes qual foi, já não me lembro qual foi. Mas eu lembro-me que ele tinha falado disso na conferência e depois acabou por lançar os 2, mas um pouco contrariado. Ele não gosta de ter muitos desequilibradores. Ele é mais um treinador de equilíbrios, de manter a equipa sólida, de manter a equipa estável, e depois usa os desequilibradores para desbloquear os jogos. Como ele diz, é preciso muita individualidade para tentar desbloquear e marcar golos, porque o resto, o trabalho de toda a equipa é manter a solidez, o que é difícil em jogos como, por exemplo, como teve com o Tondela, e teve vários em que as equipas estão muito defensivas e é preciso desbloquear e aposta neles. E o Pietuzewski é claramente um William Gomes que vem para o lado esquerdo. A forma como ele se descreve
Eu hoje via também um ex-colega dele, que parece que também jogou na Polónia com ele, um português, já não me lembro também quem é o jogador, se depois puderes deixar também nos comentários se souberes quem é. Ele a dizer que o Piatusevski é um jogador que não tem medo, como o próprio Piatusevski disse, e que vai para cima dos jogadores. Nós também já tínhamos visto isso naquele tal vídeo, que já muita gente viu que falamos aqui, mas a dizer que ele pode perder uma bola, que ele na jogada seguinte volta a tentar e que quer sempre fintar o adversário, seja pela direita, pela esquerda, cortando para o meio, indo pela linha, e depois tenta muitos golos, mas é um pouco trapalhão porque acaba por tentar fazer tudo muito rápido. Isto aqui lembra-me o Willian Gomes. A parte dos golos, talvez o Willian Gomes esteja um pouco mais avançado, também é mais velho, é outro jogador. Eu digo que eles são iguais, eles não são iguais, eles têm características semelhantes, e Farioli vai olhar para a equipa a nível de extremos neste ponto. Willian Gomes e Piatusevski, os desequilibradores que vão ser suplentes do Borja Sainz e do PP, que são jogadores mais experientes, que também desequilibram. Havia aqui um subscritor que me criticava por dizer que os desequilibradores eram o Willian Gomes e o Piatusevski. O PP e o Borja Sainz também são, mas também equilibram mais, são mais maduros, têm outras características que não só ser desequilibrador, é aquele algo mais na hora de desequilibrar que estes três jovens têm, e o Porto acaba por juntar estes três. Acho que Farioli não quer mais nenhum, até porque eu acho que ele não vai jogar nunca com os três ao mesmo tempo, vai lançando nos jogos conforme seja necessário. Provavelmente contra o Benfica ainda não vai jogar Piatusevski por causa de todas essas burocracias, não sabemos se vai estar pronto ou não para jogar na Taça. Ontem o Benfica foi eliminado da Taça da Liga. Achei interessante, tinha aqui muita gente comentado, nós já tínhamos dito que provavelmente abriam Benfica Sporting e isso ia desgastar os rivais do Porto, acabou por ser um Vitória de Guimarães-Braga. Atenção, o Porto tem que ter atenção ao jogo com o Guimarães, como eu já disse ontem, porque é uma equipa que afinal que está forte e vai jogar contra o Porto, e sabemos que apesar do Porto ter 7 pontos de avanço, convém não facilitar agora neste momento. E eu olhando para esse jogo com o Benfica, em relação ao jogo de ontem, há uma vantagem que o Porto retirou daquele jogo, que foi a expulsão do Otamendi, não deixa de ser uma boa notícia. E nesse jogo com o Benfica, eu começo a olhar para a época do Porto. O Porto está com 7 pontos de avanço, tem a Liga Europa, está bem encaminhado para passar para as eliminatórias, tem que ganhar pelo menos um jogo, um dos próximos 2 jogos, mas depois o jogo com o Benfica parece-me que se reveste aqui de particular importância. Se nós olharmos para o perfeccionismo do Farioli, faz sentido que ele queira ganhar ao Benfica. O facto de ele não ter conseguido contornar taticamente o Mourinho, eu começo a achar que este mini estágio tem um objetivo também muito claro de preparar a equipa para esse jogo. Não me surpreenderia se não fosse esse um dos grandes objetivos. E por falar em objetivos do estágio, o Farioli disse que era para aprenderem a sofrer juntos, para evoluírem como equipa. Sabemos, como ele também já disse em conferências mais antigas, há mais semanas, de que era também para novas dinâmicas, principalmente ofensivas da equipa. Penso que também é para adaptar os reforços. Aliás, ele próprio também tinha dito isso, foi muito falado que é para adaptar os reforços, e penso que será para essa nova dinâmica com o Kiwior, Tiago Silva e Bednarek. E eu via hoje que, agora que se confirmou a lesão do Francisco Moura, o Farioli chamou mais jogador da equipa B, mas é um defesa central, não é um lateral esquerdo. E eu acho que isto é um sinal de qualquer coisa aqui que ele está a treinar com mais defesas centrais. É verdade que também nos dá outro sinal, um sinal de que ele chama muitos jogadores, como chamou os sub-17. Pode ser para os avaliar, mas eu acho que principalmente, olhando ao perfil do treinador, é mais para acrescentar jogadores, para tornar mais competitivos os treinos. Eu já disse aqui que não acredito que ele vá lançar algum dos sub-17 dos campeões do mundo, mesmo que estão mesmo estando no Algarve, não acredito que os vá lançar. Não sei se a tua opinião é diferente, também podes deixar nos comentários. Mas acho que esta chamada de jogadores é mais para equilibrar o plantel, para torná-lo mais competitivo. Mas achei interessante esta curiosidade de ser um defesa central para substituir o Francisco Moura. Não sei se Farioli não está mesmo aqui a preparar-se para lançar o Kiwior lateral esquerdo. Enfim, são dúvidas que se vão dissipar só no jogo com o Benfica, ou até no jogo com o Vitória de Guimarães. Não sei se Farioli vai jogar com os titulares todos, embora é da Taça, mas sendo contra o Benfica acredito que sim. Acho que vai ser a estreia do Tiago Silva e o Kiwior vai jogar a lateral esquerdo, e quase que aposto que vai ser isso que vai acontecer, mas ainda falta menos de uma semana, mas ainda falta alguns dias, vamos ter também mais pistas. Em relação à arbitragem, hoje eu via o Duarte Gomes voltou a falar. Sempre que eu vejo o Duarte Gomes a falar, já sabem que eu fico um bocado de pé atrás. O Porto já houve aquela altura em que houve reuniões, quando houve a paragem de seleções já há muito tempo, eu penso que foi em novembro, ou ali finais de outubro, em que houve aquelas reuniões todas em que houve conferências de que ia ser alterada muita coisa na arbitragem. Eu sempre que ouço falar em alterações não acredito muito. Ele agora diz que vai mudar o protocolo devido ao árbitro. Sinceramente já estamos na segunda volta e acho que já vai tarde, e não sei se vai acontecer alguma coisa depois de todas essas conversações e reuniões. Não aconteceu nada, continua tudo na mesma. Acho até que a postura do Farioli, na entrevista que ele deu, por exemplo, a dizer que
até defender um pouco os árbitros, a dizer que cria-se muito pânico à volta dos árbitros, que há muita pressão, que se devia falar menos de árbitros. Acho que Farioli também já entendeu que não vai mudar muita coisa e está aqui a tentar um outro lado, e até porque ele já entendeu também outra coisa, que acho que é bastante óbvio, que nós, quando observamos esta situação dos árbitros, percebemos que o principal prejudicado é o Porto, é o primeiro classificado sempre, porque os árbitros não vão querer ficar colados, ainda por cima sendo o Sporting e o Benfica que fazem mais barulho, não vão querer ficar colados a um título, e portanto quem se prejudica mais em fazer a pressão é o Porto, e portanto acho que Farioli até já mudou de estratégia nesse aspecto, mas também de salientar aqui então que houve mais essa conferência. E só em relação ao Piatuzewski, só mais um pormenor que eu acho que é também interessante. Ele vai vestir a camisola 77, cujo último jogador a vesti-la foi o Vitinha, portanto temos aqui, foi uma jovem promessa, rendeu muito dinheiro ao Porto, um dos melhores jogadores do mundo, portanto pode ser aqui também uma premonição em relação ao talento do jogador, que acho que é unânime que ele tem talento. Vamos ver como é que Farioli o trabalha. Acho que sendo extremo não vai trabalhar tanto defensivamente como trabalhou o Mora, como eu já disse aqui nos outros vídeos. Eu acho que o Mora tem essa desvantagem de ser médio e o Farioli exigir muito do meio campo. Acho que a extremo vai ser mais como o William Gomes e vai ter mais liberdade também para pressionar alto. Vai se calhar ter que pressionar mais, mas também acho que faz parte das características dele ser rápido e portanto não vai ser muito difícil para ele aprender essas características. E também ele mostrou que é muito ambicioso. Gostei bastante nessa tal entrevista, ele também a dizer que quer ganhar títulos e marcar golos, portanto a mostrar muita ambição. Acho que isso também é importante, e acho que o Porto, mesmo que terminasse o mercado, que não vai terminar porque ainda quer um médio, um ponta de lança e talvez um lateral esquerdo, mas mesmo que terminasse por aqui, acho que já se tinha reforçado muito bem. São dois reforços que fazem sonhar, que trouxeram profundidade e qualidade ao plantel, que os adeptos confiam bastante neles, e portanto acho que já se movimentou muito bem, conseguiu poupar bastante, um central de graça e um extremo por 8 milhões apenas, portanto conseguiu até aqui bons negócios. E falando em reforços, temos então o outro reforço, o Tiago Silva. Ontem o Porto postou um vídeo em que Tiago Silva lia a tal carta que André Vilas-Boas lhe enviou e confirmou-se aquilo que já tínhamos falado aqui no canal, que eu já tinha dito e que muita gente tinha também comentado, que realmente o Vilas-Boas está também a construir aqui um legado como um presidente que é muito bom a convencer os jogadores. O Porto está a saber jogar muito bem com isto, e o Porto convenceu um monstro, aliás é a alcunha dele, como o Tiago Silva, um jogador que eu aqui comparo que está na elite, está no topo, como um Cristiano Ronaldo. É muito difícil um jogador desses aos 41 anos conseguir motivá-lo a fazer uma jogada muito arriscada na carreira, que vir para o Porto acaba por ser, e o Vilas-Boas jogou muito com esse lado emocional. Aquela carta realmente é bastante emocionante, e o Tiago Silva emociona-se até novamente a lê-la no vídeo, mesmo depois já a conhecer, e portanto foi aqui muito jogado o lado emocional, e portanto é um jogador que temos a certeza que vem para dar tudo mesmo. Dá para ver naquele vídeo que ele realmente, e aliás já sabíamos nas entrevistas também, que ele realmente vem para fechar o tal ciclo e vem com vontade de brilhar no Porto. Ele já tinha dito que queria deixar um legado como o Jorge Costa, já disse que queria brilhar muito como brilharam outros centrais no Porto, e portanto acho que não há dúvidas aqui que o Tiago Silva vem ultra motivado. Eu acho que é uma grande adição a esta equipa. O Porto tem uma mistura de jogadores mais velhos e mais jovens que é muito interessante, e que são estes plantéis tão heterogéneos em termos de idade e tão equilibrados, são muito importantes. E portanto estou com muita expectativa. Não sei quanto a ti, deixa também nos comentários qual é a tua expectativa em relação ao jogo de amanhã. Acho que o jogo vai ser a porta fechada, se não me engano, mas há muita expectativa para saber qual vai ser o 11 que o Farioli vai lançar, como é que o Tiago Silva se vai adaptar, sendo que o Porto está quase na máxima força. E também, e acho que esta é a principal preocupação de todos, é que ninguém se lesione, porque o Porto tem tido muito azar com as lesões, e o último amigável com o Lusitano de Lourosa não correu muito bem, mas Farioli aqui a mostrar que já ultrapassou o trauma, e portanto o Porto treina amanhã. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai correr esse jogo. Espero depois conseguir o máximo de informações para também no vídeo da manhã falarmos sobre isso. E agora então, falando sobre o mercado de transferências, eu abriria aqui com os dois jogadores mais difíceis, menos prováveis, mas que têm sido muito falados, porque há uma possibilidade de virem para o Porto, apesar de serem difíceis, até pelos salários, até porque o Porto já tem o Tiago Silva e seriam jogadores do mesmo estatuto. Estou a falar do Hulk e do Lewandowski. O Hulk está com muitos problemas no Atlético Mineiro, parece que ele não vai conseguir ficar até ao final da época. Ele meio que esticou a corda porque ele queria ir para o Fluminense, depois já há ali umas rivalidades entre clubes e não foi aceite. Parece que o Atlético Mineiro queria meio que terminar a carreira dele, prometeu-lhe uma estátua, queria baixar o salário e ele não ficou muito contente. Esta parte de baixar o salário
se for verdade, mas pode ser também porque ele está com esse diferente com o clube, mas a ser verdade é difícil para o Porto pagar o salário total dele, ele teria que baixar provavelmente, mas também sabemos que o Porto tem sido muito bom a convencer, como convenceu o Tiago Silva, como convenceu o Piatusevski, como convenceu o De Jong, o Kivior, portanto pode ser que o Porto consiga convencê-lo também, mas realmente o Hulk tem aqui uma possibilidade, há aqui uma janela aberta para ele voltar para o Porto. Eu sei que o Hulk é preferencialmente extremo direito, por isso não faz muito sentido o Porto contratar extremos, tendo em conta que já está fechado, já tem duas opções para cada posição, mas o Hulk é aquele jogador que tem esse tal estatuto, a tal aura, como tem o Tiago Silva, seria diferente, traria uma mística, e o Hulk poderia contar como ponta de lança. Acho que seria aqui, o ponto seria este. Sabemos que o Borja Sainz e o Rodrigo Moura também podem fazer essa posição como falso 9, e acho que o Hulk também poderia. O Hulk, aliás, quando foi treinado pelo Vítor Pereira no Porto, fez uma época quase inteira a ponta de lança, a falso 9, e portanto não é uma posição estranha para ele, e poderia ser o tal suplente do Samu, e poderia também jogar a extrema numa ou noutra situação. Ele é muito parecido, o Willian Gomes, o estilo de jogo é muito parecido com o do Willian Gomes. O Willian Gomes tem até sido comparado com, deram-lhe algo que até de mini Hulk, muita gente lhe deu, e portanto acho que o Hulk seria uma boa contratação, difícil, mas está aqui a janela aberta. Depois a outra possibilidade também destes jogadores mais velhos e com muito estatuto será o Lewandowski, que também está ali, falou-se que ele ia para a Arábia, mas ainda não foi, está ali também em final de contrato, também com alguns diferendos. E o Lewandowski tem um ponto aqui a favor do Porto também, assim como o Hulk tem o facto de ter jogado no Porto, o Lewandowski é polaco, sendo que o Porto já tem o Kivior e o Bednarek que convenceram o Piatusevski, e sendo que até o próprio Lewandowski, lembro-me dele no verão, não sei se te lembras também, que ele aprovou a contratação do Bednarek, são colegas de seleção, portanto pode aqui haver também uma surpresa. São dois nomes que têm sido apontados ao Porto, que eu vejo aqui como possibilidades, são possibilidades, mas é preciso negociar muito, e o Porto também está a demorar muito a contratar um ponta de lança, está até a demorar mais que o normal. Sabemos que Farioli queria ter os 4 reforços prontos no mini estágio e já não vai ter, mas também o mercado de transferências de janeiro é complicado, e o Porto ainda tem que ter cuidado também com as saídas. Sabemos que há aí o Tottenham a pensar em pagar a cláusula do Samu, sabemos que temos o Atlético atrás do Mora, portanto também há aqui certas preocupações do Porto, e também jogadores que querem emprestar, como o Tomás Pérez, acho que o Caramol também, por mim, emprestariam também o Alarcón, que acho que vai ficar também como um excedentário, vai ter poucas possibilidades, e acho que ele ganharia mais em ser emprestado do que em jogar pela equipa B, mas realmente o Porto pode conseguir aqui convencer os dois. Agora, há outros nomes, agora os nomes que estão a aparecer são todos de facto de jogadores mais experientes, não aqueles jovens que há umas semanas atrás nós falávamos que havia muitos rumores que o Porto tinha sondado, como já falamos aqui do Raikkonen, David Washington, entre outros, e até jogadores do Campeonato Português, chegamos até a falar do Pablo, mas agora parece que o Porto se vira para um outro tipo de ponta de lança. Eu ontem falei aqui do Immobile, está a ser falado em vários meios. O Immobile é do Bolonha. Acho que para contratar um ponta de lança experiente nas características dele será o mais barato, seria o mais em conta, porque são 4, 5 milhões para pagar ao Bolonha e ele viria. De qualquer forma, o Hulk e o Lewandowski até poderiam vir a custo zero, mas tem as questões de salário, pode ser mais difícil, porque vêm de clubes que lhes pagam mais. Mas de qualquer forma, há outros nomes que são falados. O Eda, que eu falei ontem aqui do Feyenoord, surgiu a notícia, eram rumores, eu não consegui confirmar, mas realmente passou também em vários meios de comunicação, de que o Feyenoord recebeu uma proposta de 20 milhões pelo Eda e não aceitou, achou ridícula, e portanto não sei se o Porto avançou mesmo com os 20 milhões, mas sendo um jogador da Liga Holandesa onde treinou o Farioli, portanto o conhecimento dele, e sendo um ponta de lança que é goleador e viria também para lutar pela titularidade com o Samu, acho que é bastante credível essa informação. Agora, se o Porto está disponível para pagar 20 milhões por um ponta de lança, pode-se virar também para aqui para outros nomes que têm sido falados nos comentários. Eu ontem li os vossos comentários, vários nomes que vocês sugeriram, e entre todos eu destaco uma pessoa que falou do Mitrovic. Eu sei que o Mitrovic não está a ser falado, mas ele foi falado no verão, e a verdade é que o Mitrovic também é sempre uma possibilidade, é um namoro muito antigo do Porto, seria também um jogador que se encaixaria aqui, também um goleador que se encaixa também nessas características. Acho que dos nomes que foram sugeridos, acho que esse era possível, acho que seria um bom reforço, mas há aqui muitas possibilidades e o Porto parece estar virado então para um ponta de lança mais experiente que o Samu e que venha para lhe tirar lugar. Como eu já tenho dito aqui, e também ontem havia alguns subscritores que mostravam alguma apreensão com isso, dizendo que o Porto não precisa de mais pontas de lança porque já tem o Denis Gould e o Samu, mas já tenho dito aqui, o Porto investe muito no Samu, o Porto investiu 30 milhões no Samu, investe muito na formação dele, e isso já está fechado entre a direção e Farioli, e eles querem ter um ponta de lança, um terceiro ponta de lança
pressiona a titularidade do Samu para ele render mais. E portanto é nesse sentido que o Porto quer mais um ponta de lança. O De Jong chegou precisamente para isso. Agora, a questão do De Jong ser o tal mentor do Samu e continuar no plantel fazia com que aquelas sondagens iniciais a pontas de lança jovens fizessem sentido, mas parece que agora o Porto está mais virado para jogadores mais experientes, mas faz sentido contratar mais um porque o Porto quer ter 3 pontas de lança e é por isso que um destes nomes deve ser contratado ou então alguém com características semelhantes. Eu lembro que quando chegou o Tiago Silva, nós estávamos a falar aqui do De Vries, que era um defesa central também veterano e também muito experiente e com muito currículo, e portanto o que eu digo aqui muitas vezes, não dá para entender exatamente quem é o jogador que vem, até porque o Porto consegue negociar muito bem, quase sem a imprensa perceber, mas dá para entender através dos nomes que são sondados quais são as características dos avançados que o Porto quer, ou dos jogadores que o Porto quer, neste caso os avançados, já vamos falar dos médios também. Eu acho que nós estamos a ter muitas novidades e muitas informações sobre sondagens do Porto, porque o Porto tem essa pressa de fechar rápido, apesar do mercado fechar só em fevereiro, o Porto queria o mais rápido possível ter os reforços. Acredito que agora até vai abrandar um pouco, porque terminando o estágio já não é tão urgente, embora o Farioli, claro, quer o reforço o mais rápido possível, mas parece que pelo menos vai ser só o Piatusevski, e se calhar nem o Piatusevski, só o Tiago Silva, por causa das questões burocráticas, que vão fazer o estágio no Algarve. Ainda assim eu acho que estamos a minutos ou horas, à hora que estão a ver este vídeo pode já haver algum reforço confirmado, porque o Porto está muito próximo e está realmente muito ativo no mercado à procura do ponta de lança e do médio. Em relação a médios, continua a ser o mais provável, é o Gustavo Puerta, já falamos aqui muito dele, já falamos até das características dele noutro vídeo anterior. É um box-to-box, 22 anos, do Santander, segunda Liga Espanhola, é até a opção mais barata que tem sido falada. O outro jogador que está a ser mais falado até que o Gustavo Puerta é o Zé Lucas do Sport Recife. A questão do Zé Lucas é que ele também é barato, 8 milhões, portanto iria custar mais ou menos entre 7 e 8 milhões, como custou o Piatusevski. É uma equipa, o Recife, que desceu de divisão e portanto terá mais facilidade o Porto em convencê-lo a vir para o Porto. Agora tem aqui outros clubes interessados e também tem sempre a questão de negociar, e tem outra questão, é que ele é número 6 de raiz, ele também pode jogar a 8, mas aqui o Porto, como o Farioli disse, a questão de serem criativos, por ser um jogador com muito talento, o Porto pode apostar aqui num 6 e o Pablo Rosário passar a ser 8, porque o Farioli disse realmente que havia questões orçamentais, nem se coloca tanta questão orçamental aqui, porque o Porto até está a poupar bastante para já, portanto tem bastante dinheiro ainda para investir num ponta de lança e no médio, mas de qualquer forma pode aqui adaptar o Pablo Rosário e contratar um 6, embora eu acho que a possibilidade mais forte é o Gustavo Puerta. Ontem havia um subscritor que falava de um nome que eu também gostei muito da exibição dele, que é o Zé Tavares de Santa Clara, ou Zé, só que a questão é, eu acho que ele ainda está muito verde, ele veio penso que da Distrital, penso que foi assim, foi uma ascensão muito meteórica, mas realmente fez um bom jogo contra o Porto, é um bom médio, e também o Porto e o Farioli não estão muito virados para o mercado interno, porque também há outras possibilidades, têm sido até sido muito faladas. O médio do Alverca, o Alex Amorim, o próprio Gustavo Sá também foi falado. Há aqui vários nomes, mas acho que o Porto não se vira tanto para o mercado interno. E já agora, por falar em médios, que o Porto em princípio não vai contratar, o Gustavo Sá remete-me imediatamente para o verão, em que falamos aqui muitas vezes que era uma grande possibilidade. E há um jogador que era o Kenneth Taylor, foi muito falado aqui durante muito tempo no mercado de transferências anterior e também neste, que vai para a Lazio por 15 milhões. Ontem houve um debate também nos comentários, havia subscritores que me estavam a alertar sobre isso. Eu fui pesquisar e realmente é impressionante, porque o Ajax queria, não sei se não me engano, 40 milhões pelo Kenneth Taylor e acaba por vendê-lo à Lazio por 15, portanto não faz sentido. Acho que a única explicação aqui é alguma chateação por o Porto ter roubado, entre aspas, o treinador do Ajax, Farioli. Não quiseram ajudar o Porto. Eu lembro na altura o Kenneth Taylor queria jogar no Porto, eu lembro de ver várias notícias nesse sentido, que ele já tinha decidido, assim como o Piatusevski e vários jogadores que têm assinado pelo Porto, que foram até convencidos antes do clube, mas realmente o Ajax não facilitou nada e acaba por vendê-lo à Lazio. Não faz sentido, acaba até por prejudicar um pouco o jogador, que podia estar com o seu ex-treinador e que é um treinador que já confia e vai para um campeonato mais desconhecido. Achei interessante o facto de ele ir para a Liga Italiana. Realmente o Farioli tem esse dedo para jogadores que têm ou a intensidade do campeonato inglês ou a cultura tática do futebol italiano. É muitas características. O Farioli acho que mistura estas duas coisas. Dá para ver neste Porto a intensidade inglesa e a cultura tática italiana. Achei interessante o jogador da preferência de Farioli acabar por ir para o campeonato italiano. Depois houve subscritores que também falaram, retomaram aqui, foram reavivar um jogador que é o Nilson Angulo, que penso que é do Anderlecht, que é o equatoriano, e também o Bargi do Barcelona. Claro que são dois grandes reforços, mas acho que depois do Porto já fechar o Piatusevski não vai contratar um extremo. Acho que a exceção aqui seria o Hulk, porque o Hulk pode também jogar a ponta de lança e tinha esse fator de ter jogado no Porto e trazer a mística e tudo mais, ser mais fácil ter mais alguns argumentos. Acho que o Angulo e o Bargi, infelizmente, principalmente o Bargi, eu acho que seria um grande reforço. Tinha dito aqui que até preferia
ao Pietuzewski, claro que sabendo que é sempre melhor ter um jogador que é uma jovem promessa que fica em definitivo do que ter um emprestado, mas o Bardi até tinha mais provas dadas. De qualquer forma, acho que o Porto não vai contratar mais extremos, mas fica também o registro desses nomes também sugeridos pelos subscritores. E também, depois temos a questão do lateral esquerdo. Ainda hoje eu ia falar novamente do El Karouani. Há aqui, penso que o El Karouani até já está quase a ser fechado, mas ainda há aqui uma hipótese remota. Ainda se fala de lateral esquerdo. O Kaique, que também tinha sido muito falado, vamos ver, porque o Porto está a demorar mais do que esperava a contratar o médio ponta de lança, e depois também tem muito a ver com o quanto é que vai ter que despender financeiramente pelas contratações, mesmo que seja um jogador a custo zero. Imaginem um Lewandowski, por exemplo, a pedir muito dinheiro. O facto de vir a custo zero pode fazer com que os 20 milhões que iam ser gastos no EDA a confirmar-se poderiam ser gastos no salário. Portanto, é preciso ver com que dinheiro é que o Porto avança para um possível lateral esquerdo, sendo que já tem essas opções todas. Tem o Zaidu, que entretanto volta da CAN, tem o Francisco Moura, tem o Kivior, tem o Martim Fernandes, portanto tem várias opções, como diz Farioli. Não é prioridade, mas a haver mais reforços seria para o lateral esquerdo. Vamos continuar atentos, amanhã voltamos no vídeo novamente a falar de mercado. Provavelmente há uma grande probabilidade já com algum reforço confirmado ou muito próximo, porque o Porto está muito ativo no mercado. Voltamos também com mais novidades em relação ao estágio, em relação também ao jogo. Tenho muita curiosidade para ver como é que o Porto vai jogar esse jogo com o Farense, já com as tais novas dinâmicas. Vamos ver como é que vai ser esse Porto diferente ou igual depois do estágio. Eu volto então amanhã com mais um vídeo. Peço-te então que deixes o like para dar uma força aqui ao canal se ainda não deixaste, que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Vamos chegar provavelmente hoje aos 10 mil subscritores. Não te esqueças então também de deixar a tua opinião, deixa o teu comentário, o que é que estás a achar de todas estas notícias em torno do Porto, e também se tiveres mais nomes em relação aos reforços, quem é que achas que o Porto vai contratar, se à hora que estás a ver este vídeo já há mais novidades em relação ao mercado, podes também deixar nos comentários. E é isso, um abraço e até amanhã.